Olá, alunos da M13. Conforme combinado, vou estar passando aqui neste vídeo algumas informações sobre o que vai ser cobrado no questionário. Bem tranquilo, eu vou dar uma relembrada com vocês o que nós vimos durante as nossas atividades presenciais. A gente vai focar mais na parte teórica e na próxima semana será dado os exercícios de cálculo que a gente já começou a realizar em sala de aula. A gente viu no estudo de concreto armado sobre esses dois materiais, o concreto, que ele foi estudado desde o primeiro ano, né, sobre as propriedades, resistência, o que compõe. Na nossa disciplina em concreto armado, a classe que a gente vai considerar que a norma permite é desde 15 MPa até 90, sendo que para a armadura passiva, que é o nosso caso, concreto armado, é a partir de 20 MPa. A norma não permite uma estrutura com um FCK menor do que 20. Se for concreto protendido, 25. Agora, se for alguma obra sem fins estruturais, uma obra provisória, a partir de 15. E temos aqui alguns coeficientes de dilatação térmica, de Poisson e a massa específica, que é o mais importante, que a gente vai usar durante todo o curso. 2.500 kg por metro cúbico, que é o peso específico do concreto. O outro material, que é o aço, que a gente vai estar utilizando no nosso concreto armado, é o CA50, com uma resistência FYK de 500 MPa. Tem o modo de elasticidade, a massa específica também, que é um fator bem importante, 7.850, que a gente vai utilizar também muito durante o nosso curso para realizar os trabalhos, os projetos daqui para frente. A gente falou um pouquinho também sobre como que é verificada uma estrutura de concreto armado. A gente tem dois tipos de verificações. O estado limite último, esse estado limite tem a ver com uma ruptura da estrutura, com a estabilidade dela, quando ela perde realmente a capacidade de absorver os esforços. Outra verificação é com relação ao estado limite de serviço. Esse tem a ver com o conforto do usuário. Às vezes a estrutura ainda pode resistir a um esforço bem maior, só que ela já está com uma deformação muito alta ou já está vibrando muito, e aí a pessoa que vai utilizar se sente desconfortável. Então a gente precisa atender esses dois estados limites, tanto o último, que tem a ver com a ruptura, perda de estabilidade, e também o estado limite de serviço, que tem a ver com o conforto do usuário, para ele se sentir bem quando utilizar essa edificação. A gente verifica também, numa estrutura, quais são as cargas que vão ser aplicadas na nossa estrutura. Pode ser as ações diretas, que nós temos a carga permanente, que seria o peso próprio de uma estrutura, sempre vai estar atuando, peso de equipamentos. Agora, já a carga acidental são cargas que podem estar atuando ou não. Por exemplo, a sobrecarga, que é dada por norma, uma carga de utilização de um ambiente, que seria a carga de móveis, a ação de vento também é exemplo de carga variável. Essas são ações diretas que estão aplicadas na estrutura. Já aparecem também alguns esforços por ações indiretas, como variação de temperatura, retração e recalque. E excepcionais, aqui no Brasil não ocorre, a norma não pede, né, que considera essa carga de terremoto, maremotos, mas incêndio também é considerado uma ação excepcional, que raramente vai acontecer essa carga numa estrutura. Quando a gente vai calcular, a gente precisa fazer uma combinação de ações considerando um fator de segurança, um coeficiente de segurança. A gente vai fazer o quê? Nos materiais, a resistência do concreto e do aço, a gente vai minorar, diminuir um pouquinho, porque a gente não tem certeza que a resistência que a gente pede é a resistência que realmente vai ter na nossa obra. E as ações, as cargas, a gente majora. Se a nossa estrutura for calculada para uma utilização onde vai atuar uma carga de 100 kg, por exemplo, com 101 kg não é
razoável que essa estrutura caia, então tem que ter uma margem de segurança. Quais são esses coeficientes de segurança aí? Para a resistência dos materiais, que a gente vai reduzir, né? A gente vai pegar a resistência e dividir por um fator. No aço, como é um elemento que é fabricado em indústria, tem um controle bem maior do que o concreto, o coeficiente de segurança é 1,15, que a gente chama de coeficiente de minoração, que ele vai reduzir o valor da resistência do aço um pouquinho ali, dividindo por 1,15. Já o concreto, que varia um pouco mais, né, pode ser feito na obra, misturado ali os materiais, a gente não tem tanta certeza quanto o controle de qualidade desse elemento. Então, o coeficiente de segurança para concreto é 1,4. Se for pré-fabricado, que já tem um controle maior, esse coeficiente diminui um pouco para 1,3. Então, não vai reduzir tanto quanto o concreto moldado em loco. Já as solicitações, a gente vai majorar. E aí a norma traz uma tabela com alguns coeficientes. O que a gente vai usar, tanto para carga permanente quanto variável, nós usaremos esse valor de 1,4, que seria para o caso mais desfavorável. A gente vai pegar a carga que vai estar atuando na estrutura, na tabela, ação variável, peso próprio, e multiplicar essas cargas por 1,4. Os outros valores são casos mais específicos, então é só lembrar aí ações na nossa estrutura de concreto armado, nós iremos multiplicar por 1,4. A resistência dos materiais, voltando aqui, para o aço divide por 1,15, por concreto 1,4. E quando eu vou verificar o estado limite de serviço, que você tem com relação ao conforto do usuário, esse coeficiente é um pouco menor, porque eu não preciso ter uma segurança assim tão grande, porque se vibrar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, deformar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai causar um prejuízo tão grande quanto a ruptura da nossa estrutura. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar mais com o estado limite último. O de serviço seria por uma outra ocasião. Mas é bom saber a diferença desses dois tipos de verificações. Com relação às ações, os valores característicos das cargas que consideramos de acordo com o ambiente, tem a norma 6120, que acabou de sair no ano passado, 2019. Ela traz os valores de acordo com o ambiente. Por exemplo, aqui um edifício residencial, na sala, copa e cozinha, pede para utilizar a carga de 1,5 kN por metro quadrado, que é a mesma coisa que 150 kg por metro quadrado. Então é só bem fácil de utilizar essa tabela, é só verificar qual é o ambiente e verificar qual a carga mínima aqui que a norma pede para considerar. Tem que considerar nesses ambientes que a norma traz o valor que a tabela indica aqui ou mais. A gente sempre pega o valor da tabela para utilizar, que é o que a norma exige como valor mínimo aí. Com relação à durabilidade das estruturas, a norma também tem essa preocupação não só de atender estado limite último de serviço, mas também que seja uma estrutura que seja durável, que vai ficar durante muitos anos ali sem ter nenhum problema. Então a norma traz, com relação à durabilidade, uma classificação, classe 1, 2, 3 ou 4, de acordo com o ambiente que será feito o projeto. Se for numa zona rural, aí você tem uma classe de agressividade mais branda, né, mais fraca, então é classe 1. Se for um ambiente industrial, por exemplo, já é muito forte, classe 4. Então a norma traz aí essas diferentes classificações para ser utilizado na verificação de cobrimento. O FCK a gente vai ver logo em seguida. Colatina, por exemplo, a gente considera classe 2, classe zona urbana, classe de agressividade é moderada. A gente vai ver como que utiliza para que se utiliza essa classificação. Então, logo aqui, ó, a qualidade do concreto, a norma exige um valor mínimo de acordo com as classes. Colatina, por exemplo, que é classe 2,
eu verifico aqui, ó, a classe do concreto CA, que é concreto armado, eu tenho que utilizar no mínimo um concreto de 25. Na Grande Vitória, um local mais próximo do mar, que é classe 3, o concreto, a resistência do concreto mínima que eu tenho que utilizar é de 30 MPa. Então, por é isso que a gente precisa classificar as estruturas. Por quê? Para definir a classe do concreto, a resistência mínima, também exige aqui a relação água-cimento, eu não posso usar muita água, quanto maior a classe de agressividade, menor a quantidade de água, e também com relação aos cobrimentos. Quanto maior a agressividade do meio, a classe de agressividade, se for 4, por exemplo, os cobrimentos são bem maiores do que para a classe 2, classe 1, que o cobrimento é menor. Então, em Colatina, por exemplo, que a gente vai realizar o projeto de vocês, considerar que será realizado em Colatina, os cobrimentos que eu vou utilizar para a laje é 2,5. Para viga e pilar, o cobrimento de 3 centímetros ou 30 milímetros. Por isso que é importante essa definição para a gente definir os cobrimentos e também a resistência mínima do concreto. Com relação agora ao cálculo da armadura de flexão, nós vimos em sala de aula que a viga, até atingir a ruptura, ela passa por 3 estádios, né? Estádio 1, que é a fase elástica, estádio 2, onde começa a fissuração, e o estádio 3, que é onde a peça está muito próximo da ruptura. Nesse estádio 1, o carregamento ainda é pequeno, e na flexão a gente tem a parte superior comprimida, a de baixo tracionada, e no estádio 1 o concreto ainda está resistindo a essa tração, o aço ainda não está trabalhando. Então o concreto resiste, a deformação é muito pequena e a gente considera como estádio 1. No estádio 2, a tração que está atuando na parte inferior ultrapassa a resistência à tração do concreto. A gente lembra que um concreto tem uma resistência alta à compressão, porém a tração é baixa, cerca de 10% do valor da resistência à compressão. Então, quando a tração está atuando na viga for maior do que a resistência à tração do concreto, esse concreto começa a fissurar e aí o aço vai trabalhar resistindo a esse esforço de tração. Quando isso ocorre, começando a fissuração, a gente fala que nossa viga está passando pelo estágio 2. Já o estágio 3 é próximo à ruptura, meu concreto já atingindo um valor próximo da resistência máxima à compressão e meu aço também a resistência à tração. Então, o estágio 3 é praticamente a nossa ruptura. Esses são um tipo de análise que a gente realiza com a viga, quais são os estágios que ela está trabalhando, estágio 1, 2 ou 3. Agora, já para o nosso cálculo da viga, da armadura, a norma traz aqui 5 domínios, domínio 1, 2, 3, 4. Ela divide o 4 em 4 e o 4A e também tem um domínio 5. Agora, numa viga, quando a gente fala de flexão, a viga pode trabalhar, né, em 3 domínios. O que seria domínio? É a forma de ruptura da viga. A norma fala que uma ruptura da viga vai se dar ou pelo concreto, a compressão, o concreto vai atingir ali uma diminuição, né? Ele vai reduzir ali devido à compressão, e se essa redução for um determinado valor que a norma indica, a norma fala que a viga rompeu ali por compressão. Mesma coisa da parte inferior tracionada, que vai esticar, né, aumentar, a norma fala um valor. Se atingir determinado valor, é porque a viga rompeu pela tração. Então, o domínio 2 é quando a nossa viga ela vai romper por tração sem o concreto atingir ali a ruptura. Então, o nosso
aço que vai determinar a ruptura da seção. No domínio 3, quando a minha viga atingir a ruptura, tanto o aço quanto o concreto vão estar ali nos seus limites. O concreto vai reduzir até o valor que a norma permite e o aço já vai ter escoado, então nossa viga vai estar fissurada. No domínio 4, que eu disse que nós temos que fugir, é porque o nosso aço ainda vai estar vai esticar, né? Vai ter uma alteração de tamanho bem pequena e o nosso concreto já vai atingir a ruptura. Então ele vai ter uma ruptura ali sem aviso prévio, não vai fissurar, não vai acontecer nada, de repente a nossa viga vai cair, perder a resistência dela. Então, lembrando, no cálculo da armadura, a gente vai sempre dimensionar no domínio 2 ou 3. Se no cálculo a gente vê que a nossa viga, pela seção definida, vai estar no domínio 4, a gente refaz as contas, aumenta a altura, altera alguma coisa para voltar para o domínio 2 ou domínio 3. Na resolução do exercício, isso vai ficar mais claro para vocês. Essa é a imagem, né? Mostrando aqui o encurtamento do concreto e o alongamento do aço. Aqui um ensaio para verificar essa questão dos domínios e tal, do tipo de ruptura. Aqui foi aplicada uma carga e começou a aparecer aqui as fissuras. Então nossa viga aqui está com várias fissuras, o aço está esticando, atingindo aqui a ruptura pelo aço. O concreto aqui não atingiu a ruptura, então seria o nosso domínio 2, onde aqui a parte de cima encurtou, a de baixo esticou, aparecendo as fissuras, mas na imagem anterior o nosso concreto aqui ainda não tinha atingido. Já nessa imagem aqui, tanto o aço aqui atingiu aqui o estado final dele, esticou dentro do que a norma determina, e o concreto também aqui rompeu por compressão. Então seria aqui um exemplo aqui de uma ruptura pelo domínio 3. Na nossa aula nós vimos algumas definições e essa parte a gente vai ver um pouco melhor na hora de resolver os exercícios, que seria daqui que a gente tira nossas equações para solucionar aqui o cálculo da nossa armadura. A gente tem o aço resistindo ao esforço de tração e o concreto de compressão de acordo com o FCK. De acordo com essas imagens, essas definições de qual a parte do concreto que vai estar comprimida, nós temos aqui o valor da resistência à compressão, de tração, a distância entre elas. Então isso nos fornece essa equação que vai ser utilizada para o cálculo da profundidade da linha neutra. Como eu falei, isso daqui a gente vai ver um pouquinho melhor na próxima semana, quando começarmos a resolver matematicamente, né, o cálculo da armadura de flexão. Para o questionário, isso daqui ainda não vai ser cobrado. Mas essa parte de disposições construtivas já tem no nosso questionário. O que seria isso? Depois de calcular a nossa armadura, eu preciso verificar se essa armadura ela é maior do que a armadura mínima que a norma exige, e também ela é menor do que o limite superior que a norma também exige. Como que eu calculo a armadura mínima? É de acordo com a FCK. Quando eu sei qual é o FCK, por exemplo, 30, eu olho nessa tabela e sei que o meu ρ, que a norma fala aqui, ρ mínimo, que é o quê? Que é a área de aço dividido pela área de concreto, ele é 0,15%. E aí eu vou dar um exemplo bem simples, uma viga aqui de 20 por 40, FCK 25. Se olhar na tabela, o ρ mínimo aqui 0,150%. Então vou utilizar aqui a armadura mínima é o que? É o ρ mínimo vezes a área de concreto, que é B vezes H. Então o ρ mínimo
eu olhei na tabela que é 0,15%, vezes 20 vezes 40, que é a minha seção de concreto, eu achei a área de aço mínima de 1,2. E a área de aço máxima, esse 0,4 é um valor fixo, vezes B vezes H, 32 centímetros quadrados. Então, depois que eu calculei a minha armadura, eu vou verificar se a armadura que eu calculei, por exemplo, deu 1 centímetro, na minha viga eu vou usar 1,2, que é o mínimo que eu posso usar. E tem que estar nesse intervalo aqui entre 1,2 e 32. Se der mais que 32 também eu não posso utilizar, ultrapassou o limite, então tenho que alterar os valores para chegar numa armadura dentro desse intervalo. Para que a norma exige uma armadura mínima? Pela mesma preocupação que a norma tem com relação ao domínio 4. Se a armadura que está dentro do concreto não resistir nem o que o concreto resiste à tração, quando aparecer a primeira fissura, a minha viga vai romper de uma vez. Então, essa armadura mínima é para evitar a ruptura frágil. Então, essa armadura mínima aqui é uma forma de garantir que antes da ruptura, a minha viga vai apresentar várias fissuras, ela vai ter um aviso prévio. Então, a armadura mínima é para evitar a ruptura frágil. Continuando as disposições construtivas, a norma também pede para que seja utilizada uma armadura de pele, mas isso só para vigas com altura maior do que 60 centímetros. Porque quando a viga é muito alta, pode aparecer fissuras nas laterais. Isso não tem a ver com a flexão, com os esforços, mas sim com uma face que seria uma face muito grande, né, uma altura acima de 60, sem armadura, pode ocasionar algumas fissuras. Não causaria uma ruptura, mas daria um aspecto ali ruim para a nossa viga. Então a norma pede que seja utilizada essa armadura de pele. Como que a gente calcula? É só usando essa fórmula, esse valor também é fixo. Então um exemplo aqui, uma viga de 20 por 70, como 70 é maior do que 60, então preciso utilizar, eu multiplico então 0,01 vezes 20 vezes 70, eu achei aqui 1,4, que é a armadura que eu tenho que utilizar em cada face da minha viga. Outra coisa que a norma também pede, para evitar que tenha broca ou problema durante a concretagem, é um espaçamento mínimo entre as armaduras. Tem que ter um espaço livre. Qual o valor desse espaço? O maior entre esses três. Na horizontal, 2 centímetros, diâmetro da armadura longitudinal e 1,5 vezes o diâmetro máximo do agregado. Já para vertical, a única coisa que muda é, ao invés de ser 1,2 o diâmetro máximo, é 0,5 o diâmetro máximo. Geralmente, esses valores são determinados pelo esse primeiro fator aqui de 2 centímetros. Então, no mínimo, aqui entre as barras de face a face, eu preciso ter 2 centímetros de distância entre elas. Já na parte de detalhamento, a gente vai ver que o que vai determinar a posição das armaduras é o nosso diagrama de momento fletor. Depois que eu sei onde eu tenho momento positivo e negativo, eu vou saber, porque onde tem momento positivo eu preciso de ter armadura na parte inferior, momento negativo na parte superior. E o que vai determinar o tamanho da minha armadura? Tanto o diagrama quanto o meu LB, está meio ruim na imagem aqui, mas é o comprimento aqui da barra que precisa estar ancorado no concreto. Então eu chamo esse LB de comprimento de ancoragem da minha barra. Quanto que é esse comprimento de ancoragem? Vai depender da posição da armadura. Se a minha armadura for positiva na parte de baixo, essa armadura vai estar numa
posição de boa aderência, porque aqui o concreto está confinado. Aqui a lateral de uma viga, a parte superior da viga pode ter, o concreto não está tão confinado, pode ter alguma broca, então a norma fala que aqui é uma região de má aderência. Por que tem duas imagens diferentes? Dependendo da altura da viga, a norma indica um pouquinho diferente como que eu vou encontrar o limite entre a região de boa aderência e de má aderência. Para o nosso caso, a armadura de flexão, sempre a armadura negativa é má aderência, positiva é boa aderência. Mas quanto que é? Até que parte eu considero boa e até que parte eu considero má na altura da minha viga. Então, se a viga for menor do que 60, a gente vai pegar da parte inferior da viga. Subo 30 centímetros, é boa aderência. Daqui para cima é má aderência. Se fosse uma viga de 50 centímetros, os 30 primeiros seriam boa aderência e os outros 20 má aderência. Se for uma viga acima de 60, eu já faço a conta de cima para baixo. Os 30 centímetros superior é má aderência e o que sobrar para baixo é boa aderência. Então, maior do que 60, por exemplo, uma viga de 80, os 30 primeiros da parte superior é má aderência e os outros 50 seria boa aderência. Mas para que saber se é boa ou má aderência? Para eu utilizar essa tabela para saber o comprimento de ancoragem, aquele LB da minha barra. Então, se por exemplo eu usar uma barra de 10 milímetros, o meu concreto de 25, eu vou verificar aqui se a minha barra é de boa ou má aderência para olhar na tabela para saber quantos centímetros eu preciso para o meu comprimento de ancoragem, que seria 100 e com. Aqui é sem gancho e com gancho. Para os nossos exemplos, vamos considerar sempre sem gancho. Então, por exemplo, um FCK de 25, barra de 10. Se for armadura negativa, é má aderência, o nosso comprimento de ancoragem, o LB, seria 54, a armadura positiva seria 38. Nos exemplos, nós veremos isso com mais detalhes. Para que eu preciso saber esse LB? Para determinar o comprimento aqui das armaduras. Como eu disse, a gente vai ver isso daqui com mais calma nas próximas semanas, que a gente vai fazer alguns exercícios de detalhamento da nossa viga. O que seria se a L é um valor fixo, D sobre 2, LB comprimento de ancoragem, que a gente encontra nas tabelas, e o diagrama. Com esses três valores a gente consegue determinar o comprimento total da nossa armadura, tanto negativa quanto positiva. E para finalizar, depois que eu calculei a área de aço, verifiquei a armadura mínima, vou ter um valor 3 centímetros, 4 centímetros. Como que eu transformo isso para bitola e quantidade? Eu sei aqui, a gente tem uma tabela e também a área, né, da seção, um diâmetro, continuando aqui, de 10 milímetros ou 1 centímetro. A gente tem a massa linear, mas o que é importante aqui, que é uma barra de 10 milímetros, corresponde a 0,8 centímetros quadrados. Então, se eu preciso de 4 centímetros quadrados, eu vou usar 5 barras de 10. Se eu quiser usar uma quantidade menor, eu posso usar, por exemplo, um diâmetro maior de 16, e aí eu posso usar só 2 barras com diâmetro de 16, que já daria os 4 centímetros quadrados, porque uma barra 16 tem 2 centímetros quadrados. Isso daqui também nos exemplos vai ficar mais fácil. Como que eu vou escolher? E aí vai ser mais na parte das disposições construtivas. Você vê que numa viga não vai conseguir alojar tantas barras, então eu vou tentar limitar aqui umas 4, 5 barras no máximo, variando aqui o diâmetro para determinar. Então seria isso, uma breve revisão aqui do que nós vimos em sala de aula, e na próxima semana vamos realizar alguns exercícios de cálculo
para relembrar como que é feito o cálculo da armadura de flexão. Na nossa semana atual agora, temos só um questionário que seria mais questões teóricas do que foi falado aqui e também tem nas notas de aula na nossa sala lá. Um abraço a todos e até a próxima semana.